Eu lembro que quando eu estava escrevendo meu livro, né? E aí eu fui tendo vários insights, assim, né? Um dos insights era o Cauã ser a minha versão mais nova. O Cauã e o Wesley. O Cauã bebê, o Wesley na adolescência, né? 18, 19 anos, e eu mais velho. E eu lembro que muitas coisas foram acontecendo, e aí tudo foi se encaixando, e aí foram se encaixando vários bebês. É, o Chenri, os filhos da Érica, o Cauã, o Ravi. E muitas vezes eu tô olhando às vezes pro Ravi e pro Cauã e tô vendo eles se endireitarem, que nem, por exemplo, quando eu morei com David de Pereira de Jesus, uma das casas que eu postei aqui, né, que eu já até paguei para a Jeane, paguei na Universal. E aí teve essa questão que o contrato estava no nome do David, da casa estava no nome do David, só que quem pagava as contas da casa era eu, né? E eu tô vendo isso se repetir, né? Aqui na casa da minha irmã, né? Acabou de se repetir aqui. Na casa da Vitória, da minha outra irmã, também aconteceu isso. E a janela da Vitória parecia a janela da Brás Tratoria, que eu lembro que eu ficava brincando com a Érica. Não, eu vou ter um desses apartamentos. E cada apartamento lá custava 17 milhões de reais. Aí eu até brincava com a Érica, vou pedir um não, vou pedir dois. Um para eu morar e outro para eu pagar as contas do primeiro. Então isso tem se repetido muito. O tempo todo eu tô olhando, que nem a casa que minha irmã tá morando agora, é na rua do rapaz que eu chamei no Grindr quando eu tava lá na área dos pescadores, né? Lá onde eu contei que teve o fato do Luan, que aconteceu com o Luan, lá na área dos pescadores. O Jean, da saúde, é lá do Taboão das Artes, alguma coisa. E o rapaz que mora lá, o Léo, também ele falava que ia para São Paulo, para esse não sei o que das artes. Não sei se é Taboão das Artes. Então, enfim, resumidamente, às vezes eu tô olhando para meus sobrinhos e vejo a mente deles falharem e lembro do dia que o cara passou gravando eu, o Caio e o Iguinho na Visconde de Parnaíba, lá no Ipiranga de São Paulo. Entendeu? Então, a sensação no meu psicológico é como se estivessem despertando a minha identidade através de algumas crianças, principalmente dos meus sobrinhos. Então, essa parte eu também quero deixar registrada, porque eu não sei como funciona, mas funciona, né? E como eu falei dos confrontos, né? O Alexandre, quando eu fui na casa dele, ele mandando eu comprar chiclete, lá na Márcia, né? E eu tinha pegado R$ 100 na casa dele quando eu tinha 10 anos para comprar chiclete na escola e alguns outros confrontos. E agora essa localização dessa casa da minha irmã, né? Não acho que ela esteja fazendo consciente, nem que nenhum deles tenha feito consciente, mas para me prevenir de futuros, até porque onde meu pai morava na rua 19 era uma área militar. O Wallace, o Wallace agora ele tem dois filhos, eu falei com a Marinéia. Lembra do Wallace? Que me chamou de viado quando eu era criança? Que me pegou com o Juan ou com o Yuri, não lembro, e foi contar pra minha mãe que a gente estava se conhecendo. Então, o Wallace era do exército. Então, eu não deixei o endereço do Wallace, mas eu vou deixar aqui, ó, para vocês verem. Wallace e Marinéia. Calma aí. Eu vou deixar o endereço aqui do Wallace. Até onde eu sei, o Wallace, ele é do exército.
E eu lembro que o Juan era meu único amigo. O Juan e o Yuri eram as únicas crianças que eu tinha ligação quando eu era criança, né? Era literalmente as únicas crianças que a gente tinha algum tipo de ligação. Agora eu vou mostrar pra vocês a casa do Wallace, tá? O Wallace da Marinéia, que foi aonde eu comemorei o aniversário. E eu lembro que a gente até dividiu um bolo, né? Deixa eu ver se eu acho aqui a casa. Eu acho que eu não vou. Ah, aqui, ó. Não tem como esquecer, porque é uma casa funda. Assim como a casa do discipulador William, da discipuladora Mariana. É uma casa abaixo da terra. Essa é a casa, ó. Aqui tem uma entradinha, ó. Essa é a casa do Wallace. Essa aqui, ó. Bem nessa entradinha aqui, ó. Wallace e Marinéia. Wallace e Marinéia. Lá do Jardim Primavera. Aqui tá a casa do Juan. Essa é a casa do Juan. Aqui é a casa da Graciele, da Dona Luzia. Lembra que eu falei da chave? Que eu peguei a chave aqui, ó, nesse murinho aqui, ó, bem aqui, ó. Aqui, ó, nessa coluna, e escondi no Fusca do meu pai. Essa é a Graciele, Dona Luzia. E aqui o Cauã tem jogado muito bafo. E é uma brincadeira que muito tempo que eu não brinco. A última vez que eu brinquei foi nessa casa aqui, ó. Eu não sei, eu só não tenho certeza. Aqui, ó. Foi uma dessas casas aqui, ó. Foi aqui, ó. Foi exatamente nessa casa. Aqui, ó. Essa casa, literalmente essa escada. A última vez que eu brinquei de bafo. E eu tô falando com o Cauã e às vezes eu olho pro Cauã e parece que sou eu despertado assim. É como se meu futuro, meu passado estivesse falando comigo. E aí, ó, essa é a casa. Essa casa aqui, ó. Eu não sei de quem é essa casa, não lembro quem eram as crianças que eu brincava aqui, mas essa é a casa. Eu vou postar no YouTube aqui também.